Galera, só para o Insta aí, talvez o som não esteja tão bom aí no Insta, porque a gente está sem o microfone, a gente está com o microfone só lá para o YouTube. E também a gente vai passar algumas coisas, né, lá no YouTube, espelhar algumas telas lá no YouTube. Então, quem quiser ver essa parte aí, migra lá para o YouTube, Gymnatics, né, Nat com Y, e aí vocês migram para lá, tá? Estou aqui com uma presença ilustre. A cabeça dele tá quase cortando na tela, mas tá aí. Tá pesado, mas tá carregando. Dando os dois? Então, beleza, galera. Hoje a gente tem um convidado especial aqui, né, no canal, que é o Antônio Messias. Ele... Oi? Antônio Messias. O Messi. O Messi, a gente já trabalhou junto já durante um bom tempo. É uma pessoa que eu gosto muito, né? Assim como eu falei na live lá da segunda-feira, é uma pessoa que eu gosto muito do lado humano dele, né? De pessoa, assim como o lado profissional. Eu sou, né? Admiro o trabalho dele, vejo o crescimento, né? Porque quando ele começou no CrossFit, eu já tinha um pouquinho de experiência, já estava um tempinho no box, e o quanto ele cresceu nesse meio tempo, né? Ele saiu da musculação e cresceu. E esse crescimento dele, eu pude acompanhar de perto e é notório, assim. Depois a gente vai até mostrar algumas coisinhas da parte não só de treinador, assim como na parte de atleta dele. Eu já fui gente que postava no Instagram qualquer coisa que aparecia, qualquer coisa diferente que eu fazia. Posso até hoje, né? Mas hoje é diferente. Mas hoje é diferente. Ô, Messi, fala um pouquinho de você, assim, da sua trajetória. Na educação física e dentro do CrossFit. Então, sempre trabalhei com musculação, sou formado desde Guaraná com rolha, né? Já tenho bastante tempo aí, não vou abrir muito para isso. Me especializei na área de musculação e trabalhei com musculação, era da musculação ortodoxo e qualquer coisa que era fora da área da musculação eu não respeitava tanto. Até chegar um tempo que eu comecei a ver o treinamento funcional. Eu comecei a fazer muito curso para treinamento funcional e eu comecei a ver melhoras para a parte física, não só para a força resistida como a musculação trabalha ou como a gente pensa que a musculação tem que ser trabalhada, não que a musculação seja ruim. E aí, através desses cursos, a gente teve um pai de todos nós aí que a gente aprendeu, que foi o Luiz, e eu vi que ele tinha aberto a São Bernardo e eu fui fazer um curso lá na São Bernardo e aí adentrei ao CrossFit, né? E eu comecei a trabalhar com CrossFit, a Nath foi minha mãe, então muita coisa da parte de ginástica que eu ensino para os meus alunos tem muito dela também, né? Assim como outros cursos que eu tenha feito, GLPO, tem outras pessoas também, e parte de CrossFit tem o Luizão. Aí eu trabalhei um bom tempo com a Nath no CrossFit, fui ser head coach num box lá em Mogi chamado Fera, e hoje estou aqui no meu box. Eu tive esse desenvolvimento dentro do CrossFit aí. Para vocês verem como ele evoluiu, não só na parte de condicionamento físico dele específico, né? Então ele melhorou muito a parte de condicionamento físico ele como indivíduo, e assim como ele foi também evoluindo na profissão, né? Às vezes a gente fica com a cabeça fechada achando que aquilo só é a solução do problema de todo mundo, né? Principalmente nessa época aqui de quarentena, né, do Covid-19, eu vejo muita gente da musculação criticando quem está treinando em casa, mas é isso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a gente ultrapassar o nosso eu gosto do não é bom para você, né? O não é bom para você, por quê? Né? A gente tem que saber o porquê das coisas. Às vezes eu não gosto de uma atividade específica, mas isso não é que não possa ser verdade para as outras áreas. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E graças a Deus o Messi, né, fui curado! lapidou aí as ideias dele, assim como eu também rompeu os preconceitos que ele tinha sobre CrossFit. Eu acho que também era um dos que criticavam o CrossFit. Muito. Quando a gente não sabe, né, não entende muito, a gente costuma criticar, que é normal. Mas essa fase aí de introdução ao CrossFit foi bem importante. Ele comentou do Luiz, né, que ajudou muito a gente. É muito importante você ter alguém, às vezes, para pegar aí na sua mão, assim como a gente está pegando na mão de vocês agora, e mostrando
alguns caminhos que a gente pode traçar, né? É muito importante a gente dar importância para isso no momento certo. Às vezes agora isso está acontecendo tudo para a gente entender que o treinamento, né, com peso corporal é diferente da musculação, sim, mas não é que é errado, não é que é ruim. Né? A gente tem que entender qual é o que isso pode trazer para a gente também, o que isso pode trazer de positivo. Né, Messi? Sim, é que adentrando um pouquinho mais essa parte da musculação, a gente fica muito preso à capacidade de gerar força, aumento de massa e aumento de carga, né? E não é só isso que a musculação visa. Eu visava a musculação dessa forma porque eu queria ser grande, né, velho? Assim como a maioria dos homens. Né? Quero ser grande, porra! Mas não tem como. Né? Não tem como, só que... Mas o que acontece é que a gente eu pelo menos, eu não conhecia o CrossFit a fundo e, assim, os contatos que eu tive com o CrossFit, não que todos os boxes vão trabalhar da mesma forma, ou que a gente, nossa, nós somos os melhores, não. É que a gente procura direcionar as coisas de uma forma periodizada, né? E eu vi em alguns lugares que não é, mas, enfim, não vou entrar nisso. Só que quando eu tava na musculação, eu via a maneira que a galera fazia, não era barra fixa estrita. Falava, isso aí não pode, isso aí é pecado. E hoje eu vejo que, como a Nath falou, a capacidade física, a minha é muito diferente do que era. Então eu não me preocupava tanto com mobilidade, que é uma coisa que ela vai abordar agora. Não me preocupava muito com a minha capacidade cardiovascular, que foi uma das coisas que me fizeram ir para o treinamento funcional. Foi uma corrida que eu fiz com um cara que foi meu padrinho de casamento, e ele, na época, ele já tinha seus 54 anos, né? A gente foi correr 8K. Eu falei, de boa, né, mano? Pesando aqui os meus 83 quilos de pura massa, irmão. Aí vai lá, o idiota correr. Eu levei um banho total do meu padrinho de casamento. Minha frequência fui com um polarzinho lá, né? Paquitão. Frequência batendo 192. O radiador já aqui, ó. E o Silvinho na boa, velho. Eu falei, meu, o cara 54 anos aí, eu levando o pau dele, só tô forte, velho. Então, a melhora que a gente tem com o CrossFit, com capacidade física de maneira geral, melhora de mobilidade, capacidade cardiovascular, força resistida, força pura, potência, é muito maior do que nas outras modalidades. Não porque ela seja melhor, mas é que ela vai trabalhar isso. Se eu conseguir trabalhar isso numa musculação, bem, mas não é o que o pessoal vai fazer, provavelmente uma Smart Fit. A maneira de você vender uma atividade é diferente. Treinamento é o treinamento em qualquer área, né? A gente tem bons e maus profissionais na musculação que não sabem direcionar o treino. Não que na musculação não possa acontecer movimentos funcionais ou algo para ganhar, por exemplo, a questão cardiorrespiratória. Mas a gente não é o que a gente vê com mais frequência. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Às vezes a gente deixa tão específica a coisa que o indivíduo também fica específico. Então, o que às vezes eu falo para as pessoas e elas não entendem, as pessoas falam, mas você está falando para eu me especializar. Eu falo para a gente se especializar como profissional. Mas os nossos alunos, eles não têm que ser especializados em nada. O boom do CrossFit é exatamente esse. Eu não ser especialista em nada. Eu ser tão bom quanto o meu elo mais fraco lá. Às vezes eu me destaco muito na ginástica, mas o meu cardio é muito ruim. Então, ele vai me nivelar, a maioria das pessoas. É isso. Quanto mais eu aumentar meu cardio, isso vai melhorando, né? O limite vai ficando melhor. E aí, quando eu encontrei essa pessoinha aqui, primeiro contato que eu lembro de ter tido com o Messi, eu tinha ficado de férias acho que 15 dias, e aí eu fui fazer um Murphy. Você lembra disso, mano? Porra! Eu fui fazer o Murphy. O Luiz falou, imagina, eu tava 15 dias sem treinar, foi meu primeiro Murphy da vida, e eu fui de colete. Então, para quem não sabe do que eu tô falando, né, o Murphy é um hero, né, que a gente faz 1 milha de corrida, que é 1,6 km, 100, 200 e 300. 100 pull-ups, que é flexão de braço lá na barra, 200 push-ups, flexão de braço no chão, e 300 agachamentos. E depois finaliza com mais 1 milha, 1,6 km de corrida. Então é um treino bem extenso. Não estou falando que isso que eu fiz na época foi em consequência minha mesmo. Estava
15 dias sem treinar, nada, e fui pro box treinar, mas foi uma inconsequência minha, não acho que isso é o ideal, mas eu quebrei, tá? Não fiz, não, vou fazer meu melhor e vou querer bater o recorde mundial. Eu fiz na manhã, só para ser mais um treino. E aí esse indivíduo chegou no box do nada. Chegou lá. Brotou. E aí o Luiz falou, e aí, Messi, vamos fazer? Vamos. Nem sabia o que era, velho. Falou, vamos. Pensei que ia ganhar um bolinho, um Murphy. E aí ele começou a fazer o Murphy com a gente. Nossa, E o bicho era muito forte. Muito forte. Mas ele era muito hipertrofiado, né? Então, tinha um lado bom que ele tinha muita força para fazer. Então, por exemplo, a força que eu estava fazendo para fazer o pull-up, se eu for comparar a minha força com a dele, né, irrisório, não tem como comparar. Mas, como eu tinha um pouco mais de técnica do que ele tinha... Um pouco ela tá sendo modesta, gente. Eu não tinha técnica nenhuma para fazer nada. Por quê? Porque ele não tinha técnica. Então, o que ele sabia daquele movimento? Fazer na força. Então, você imagina você fazer praticamente, né, os 100 pull-ups só usando a força. Né? Óbvio que não vai ser bom, né? Não vai ser fácil isso. O balanço era o balanço da raiva, não era nem que vinha. Não tinha mobilidade nenhuma. Então, e eu tenho certeza. Você lembra quando você fez? Quanto foi seu primeiro Murphy? Meu primeiro Murphy foi 1h06. 1h06. E aí, o indivíduo já fez com colete, viu? Porque o bicho é bruto. Já que vai fazer. É aquele perfil, sabe, assim, que... eu treino? Tá pensando o quê? Eu vou lá. Meu irmão, vim da muscula, irmão. Um cardio, então, aí que ele gostou. Aí ele falou, vou fazer. Vamos fazer. Fez com colete. E a segunda, você lembra? O segundo Murphy? Vixe, cara, foi pra baixo de 1 hora. Foi, acho, 58 minutos. Então, você imagina, né? A gente ganhou aí, vamos colocar, uns 15 minutos de um ano pro outro. Isso que ainda, a mobilidade dele estava longe de ser o que é hoje. O último Murphy, você lembra? Cara, o último eu tava meio breaco. Foi pra 58, mas o melhor Murphy que eu fiz na vida foram 54 minutos. Então, você imagina, 54 minutos. E essa carga que a gente está falando é uma carga, é um colete que homens são 10, é isso? São o colete de 12 quilos, eu acho. 12 quilos? Das mulheres são 9. Isso, das mulheres são 9. E aí, com todos esses movimentos com essa sobrecarga. Então, por que isso foi melhorando? Porque ele melhorou a técnica dele, com certeza, mas também foi porque ele ficou mais forte, que ele conseguiu fazer um tempo menor? Não necessariamente, forte ele já era. Ele teve que melhorar as outras capacidades dele, lembra? Não ser específico de nada. Então ele foi e começou a trabalhar técnica e mobilidade. Ele tinha muita dificuldade de mobilidade. Por quê? Porque era muito hipertrofiado e na musculação, não estou falando que isso acontece sempre, mas a gente não está acostumado a trabalhar muita mobilidade. Tem gente que trabalha bastante mobilidade e faz musculação, mas no geral não é isso que acontece. Não mesmo, a gente fala a amplitude que eu preciso ter, a amplitude do pulley. Assim, até mesmo, eu não vou logicamente citar nomes, mas eu tive professor na pós-graduação que falava que a gente não precisava trabalhar de maneira específica a flexibilidade. Você toma aquilo como verdade, né? Se um professor está falando isso pra gente e tal, e eu alongava... O que tem que alongar mesmo, fazia trabalho de... Aquele alongamento... Aqui, ó, maroto, assim, ó. Fazia um trabalho de aquecimento articular para não machucar a articulação, isso é o certo mesmo. E, cara, uma coisa que a gente tá falando muito da musculação, mas não é atacando a musculação. A musculação, ela é certa. Ela é certa. Quando ela é muito importante para todos os outros tipos de atividade também. É uma ferramenta. Mas a maneira que a gente faz, só visando o aumento de massa, isso eu não vou entrar na parte muito fisiológica de hipertrofia negativa e positiva, mas não é só essa capacidade que a gente tem que treinar. Então, eu ia e treinava muita coisa só em máquina. Era muito raro eu fazer agachamento livre. Isso quando eu fazia, né, que eu era o rei do supino, gostava do vídeo do supino. Vamos fazer supino hoje? Vamos. E amanhã? Também. E hoje à tarde?
Também, óbvio. E eu não fazia muita coisa com carga livre, né? Então, terra, que é legal de você trabalhar. Então, meu corpo ele ficou forte, ficou maçudo, mas ele não ficou inteligente. Ficou funcional, não né? ficou funcional. Isso não ajudava ele mais ou menos, por exemplo, no dia a dia dele. Era, beleza, óbvio que não só isso, mas era físico, era uma melhora física. Uhum. Não necessariamente, né? Era um boa disposição. Eu ia lá, ficava assim, ó o Nelore aí chegando. Chegava eu lá, tirava uma fotinho, era daqueles que fazia rosca direta e ia ver o abdômen no espelho. Era assim, eu fui curado. Graças a Deus aqui não tem espelho, essas coisas assim. É um box de crossfit, né? Pra quem não conhece, agora a gente tá num box de crossfit, é a primeira vez que eu faço live num box, né? É esse perfil aqui, é bem diferente do perfil de uma musculação, né? Às vezes a gente tá dando aula e chega alguém para fazer uma aula experimental e a pessoa fala, tá bom, e cadê as máquinas? Né? Porque, cadê a esteira? Cadê a esteira, né? Cadê o supino? Assim, né? A gente faz supino aqui, mas não... E até de uma forma, um direcionamento diferente. Então, como eu queria sempre hipertrofiar, raramente eu trabalhava parte de força, mas mesmo assim não era tão voltado para força, para 6 repetições. Eu gostava muito de mesclar, uma coisa que eu fazia de certo era isso. E depois que eu comecei a ver falta de capacidade cardiovascular, eu comecei a correr na esteira, que era uma coisa que, cara, se eu perdesse 1 quilo, eu ficava louco. Então, para o pessoal, assim, não estou falando, é bom vocês treinarem crossfit, né? Se vocês quiserem continuar treinando a musculação, varia protocolos de treinamento, treina força, treina hipertrofia em determinado tempo, e façam um cardio. Quando for fazer o cardio, façam em dias específicos, trabalhem o cardio de vocês, que é importante. Assim a musculação ela é muito boa. Isso na verdade a gente fala de não especializar em nada, né, gente? Pensa de forma geral, ampla nas coisas. Então, vamos colocar, eu gosto de arroz. Eu vou comer arroz, só arroz, todos os dias? Beleza, posso comer. Mas isso vai me trazer todos os nutrientes que eu preciso? Não. Então, por exemplo, do lance de a gente fazer só uma coisa e uma coisa que é boa. Então, por exemplo, vou beber água. Beber água é importante. Beleza. Só que beber 10 litros de água vai te fazer bem? Então, nada que é em excesso, né, para nenhuma especificidade vai ser bom para você, né? Mesmo aquilo sendo bom. Então, musculação é bom. É ótimo, só que a gente tem que tomar cuidado para não fazer só aquilo, como não tomar 8 litros de água. Então, vou fazer o mestre sofrer um pouquinho agora. A gente vai fazer as partes de mobilidade. Então, a gente vai fazer uma liberação, uma mobilidade, né, ativa, dinâmica, e depois uma estática, algumas estáticas. Beleza? Pessoal, eu vou precisar tirar o microfone, mas vocês vão escutar os gritos daqui a pouquinho dessa liberação. Mobilidade nunca é demais, galera. Nunca mesmo. E outra coisa também que é bem importante falar é que eu tenho bastante mobilidade por conta da ginástica e também por conta da minha frouxidão ligamentar. Mas eu nunca vou deixar de alongar, não é porque, mas meu alongamento já é bom. Se eu deixar de alongar, mais cedo ou mais tarde, isso vai me trazer algum prejuízo. Então a gente vai começar aí. Só um adendo. Eu melhorei muito a minha parte de carga, de um monte de coisa, de padrão de movimento, foi por causa da flexibilidade, galera. Treinar alongamento é importante, é muito bom. Às vezes até quando eu venho treinar com outras pessoas, com a minha irmã, com a minha mulher, ela fala, putz, você passa muito tempo alongando. Eu passo mesmo, eu alongo a alma para poder entrar bem, né? Você precisa de ter um padrão de movimento. Quanto maior a sua amplitude, menos força você vai gerar, né? Porque menos esforço você vai gerar, né? Por causa do grau da mobilidade, você vai conseguir gerar uma força por causa da mecânica do movimento, não tanto da ativação muscular. Aí vocês vão conseguir ter uma continuidade maior para qualquer padrão de movimento. Se eu esforço mais com a minha musculatura, eu tenho um gasto maior energético. Para quem é do CrossFit sabe que quanto mais tempo você tiver em consistência, melhor. Se você não tiver tanto, pior, você vai ter que descansar mais. Então a flexibilidade é muito boa. É exatamente isso. É bom a gente falar que a gente aplicou isso na gente e replicou nos nossos alunos, né? Então, se eu não acho que isso é verdade para mim,
né? Como eu vou passar isso para os meus alunos? Então, a gente tem que colocar isso em prática e replicar lá para os nossos alunos. Isso é muito importante, sabe? A gente esquece qual é o leque, tamanho do leque que a gente pode proporcionar para o aluno. Às vezes a gente está tão preocupado em um aluno conseguir fazer o movimento certo e não está preocupado com a mobilidade dele, né? Primeiro se preocupa aí com a mobilidade, porque a mobilidade vai tornar também o movimento um pouco mais seguro, né? A Má, ela fez um adendo aqui. A Má, ela é minha aluna, né? Marcela ou... Não, a Maiara lá da Planalto. A ausência do trabalho de mobilidade na musculação me impactou bastante. Não consigo colocar as mãos nos pés, o posterior está travado. A Má, ela é da área também, né? Ela fez educação física, só que ela fez só a parte de licenciatura e agora ela está buscando fazer bacharel. A parte do bacharel aí, já estava estudando um pouquinho antes da pandemia toda. E aí agora ela está estudando bastante para quando voltar ela fazer o bacharelado lá Legal, cara. E voltar. Então é bem isso mesmo. Então a gente acaba parando de fazer mobilidade. A Má era uma pessoa que tinha bastante mobilidade, fez muita musculação e aí agora, né, sentiu esse baque da falta de mobilidade aí. A gente vai passar então algumas coisinhas aí. Vou fazer o microfone aqui, galerinha. Com licença. Assistente de palco, posso deixar aqui no chão? Ai, Jesus Cristo. Deixa eu arrastar isso pra trás. Então, uma das mobilidades que a gente trabalha é os pontos gatilhos, né? São pontos bem doloridinhos que sofrem muito, né? A articulação acaba sofrendo muito porque a gente, às vezes, sente dor no ombro e a gente acaba fazendo uma mobilidade para o ombro específica só. E a gente acaba não liberando esses pontinhos gatilhos aí, né? Então, o Messi ele vai deitar no chão, deitando em cima do braço. Senhor, é agora. Dá para ver aí? E eu vou apertar com o dedo, mas podia ser com uma bolinha, a pessoa sozinha. Então, colocar o dedo lá no pontinho da escápula. Vocês vão perceber que a escápula tá assim e eu vou apertar esse pontinho aqui. Então, vou fazer uma pressão. Ai, tá doendo até a língua. Posso fazer tanto uma pressão, quanto também um movimento um pouco mais dinâmico. Certo? Fica aí mais ou menos uns 30 segundinhos para cada lado. Mas pode ficar uns 30 segundos. E é uma coisa muito... Foi o que o Mestre zoou aqui. Dói bastante na hora que você está fazendo a pressão, mas depois causa um alívio muito grande. Então, esse pontinho gatilho aqui, vocês vão sentir bem doloridinho, mas depois alivia. Aí depois a gente vai deitar de lado, colocar o braço lá na orelha. Tô suado. E a gente vai apertar um outro pontinho gatilho, que ele fica bem próximo da axila. Então a gente... Quer que eu fique de lado pro pessoal ver? Pode ver. Vou apertar de trás. Aperta de trás mesmo. Esse ponto já se assustou. Não pode. Então a gente vai apertar a mesma coisa, pressionar e também fazer. Isso também pode ser feito com a bolinha, tá? Então a gente pode deitar em cima da bolinha e achar esse pontinho gatilho. Normalmente é um pontinho bem dolorido, tá? Então você vai passando por aí e aí você vai acabar achando esse pontinho que é um pouquinho mais dolorido do que os outros. Beleza? Então, após esse daí, a gente vai fazer... segurando que eu tô ao vivo. Pode pegar uma barra, Isso. Já tá segurando as lágrimas. Agora é a hora da verdade. Então, a outra liberação que a gente pode fazer com o PVC, com a barra, mas faça primeiro, cuidado para não colocar muita pressão. Se você estiver fazendo com alguém, fala para a pessoa dar uma aliviada na barra, porque as primeiras vezes que a pessoa faz esse tipo de liberação, acaba incomodando bastante. Depois causa um alívio, né? Causa uma sensação boa, mas na hora que passa é bem dolorido. Então, a gente vai deixar o rolamento da barra, né? Que é essa parte da barra do CrossFit tem um rolamento. Se não tiver rolamento, não tem problema. Então, a gente vai passar aí no bíceps. Graças a Deus é a barra menor. Né? Isso dói. Então, cuidado para não passar na articulação. Então, eu não passo lá na inserção do cotovelo, tá? Eu
paro antes, eu não vou até em cima do ombro e nem passo lá em cima do cotovelo, só na parte do bíceps mesmo. Beleza? Aqui dá para passar 10 a 15 vezes e depois a gente vai fazer no peitoral, que é onde o Messi mais sofre. Que o bichinho gostava de um supino. Hoje eu vou agachar. Hoje ele prefere um snatch, pesadão. Deixa eu tirar aqui do microfone. Essa lombada aí. A lombada. Tem até uma lombada. Então, ó, a gente passa na parte do peitoral. Também cuidado para não ir muito em cima da articulação. Na verdade, você não precisa nem fazer uma pressão, é só, na verdade, deslizar. Não faz força para apertar lá o peitoral. O peso da barra. É, o peso da barra. Beleza? Também de 10 a 15 vezes aí é o suficiente. Beleza, galera. De liberação, foi. Aí agora as partes mais de mobilidade dinâmica. Então pode pegar o PVCzinho aí. Pode ser um cabo de vassoura também. Agora na quarentena a gente... Imagina, o cabo de vassoura está sendo nosso melhor amigo, né? Então a gente vai fazer o dislocate, que a gente vai rotacionar lá para trás e voltar. O mais importante desse é a gente conseguir manter o cotovelo estendido. Então não adianta pegar muito juntinho e ficar passando um lado e depois o outro. Os dois lados ao mesmo tempo e com o cotovelo bem estendido. Então sentir alongar bastante o peitoral também. Beleza? Vamos lá. Groiners, aquele ajoelhadinho. Então a gente vai ajoelhar, né, em posição de afundo ou lunge e vai fazer uma rotação. E volta. Mais cedo o Messi fez isso daqui, fez assim, ó. Estalou tudo. Já deu uma soltada já para colocar as vértebras. Então esse também pode ser cerca de 10 movimentos. Vai lá para cima, olha para a mão e volta 10 movimentos aí para cada lado. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Vou pegar o banco de novo. Agora, galera, a gente vai fazer o slide wall. Na verdade, a gente costuma fazer na parede. Eu vou mostrar aqui só para vocês. Primeiro flexiona, gente. Pega o plate, mas só para o próximo. Pode já pegar lá. A gente vai fazer o slide wall, que normalmente a gente faz de costas para a parede. Mas a gente vai fazer aqui no banco para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, o banco seria a nossa parede aí. Então, as costas elas têm que estar inteiras, lá encostadinho na parede ou no banco. Cotovelos flexionados, e eu tento estender o cotovelo totalmente e voltar. Estende e volta. 10 a 15 movimentos é o suficiente. Cuidado para na hora que estender, não fazer a curva lá na lombar. Beleza? Sempre mantendo. Ok? Fecha bem o peito para não tirar. Depois, a gente vai fazer uma liberação bem parecida, uma mobilidade bem parecida, só que agora com o cotovelo estendido. Mais para trás. Esse no banco mesmo, esse lá, não lá na parede, sempre no banco. Vai e volta. Isso aí. Muito bom. As mobilidades, né, mais ativas, a gente pode trabalhar essas. E as estáticas, a gente vai fazer uma pendurada na barra e aí a gente precisa de uma pessoa para empurrar a gente lá nas escapas. Então, vira aqui mais. Daqui, ó, a gente tem que apoiar, quem for ajudar, aqui, ó, na escápula. Então, coloca os seus dedos para fora e na escápula. Eu vejo muita gente fazendo essa mobilidade e pega na parte de baixo, sempre aqui, porque a gente quer alongar o peitoral, né? Então, a gente tem que colocar essa parte para frente, não as costas, ok? Pode ir lá. Acho que dá. Nessa aqui ou naquela? Melhor eu tirar. Tanto faz, pode ser naquela. Então, coloca a mão daquela forma e empurra. Estalou. Beleza? Vamos lá, colocar o microfone de novo. Essa mobilidade,
ela já é bem parecida com o movimento, né, lá do bar muscle up, um movimento que a gente precisa muito dessa amplitude lá do peitoral, do bíceps até, certo? Então, a próxima mobilidade aí que a gente vai fazer é peitoral no hack. Pode ser esse. Flexiona o cotovelo, apoia o antebraço. Pode ser, pode ser. Isso, e aí a gente vai alongar toda a parte do peitoral e ombro aí também. Certo? Cerca de 30 segundinhos aí nessa posição, beleza? Ok, suspensos já foi. O tríceps com bend. Então, você percebe que são mobilidades que são bem... puxam mais para o peitoral e ombro. São importantes para a gente conseguir fazer o bar muscle up. Então, com o elástico, a gente vai pisar lá em cima do elástico. Para trazer o elástico lá para trás, traz a perna também para não ficar tão difícil de você conseguir puxar. Beleza? Coloca o cotovelo lá para cima, a mão para baixo e pisa. Vão sentir alongar bastante tríceps. Tá bom? Então, quanto mais vocês relaxarem para deixar o elástico puxar vocês, melhor. Não fica fazendo força contra, tá bom? Isso é uma das coisas... Aqui, ó, como fica atrás. Isso é uma das coisas que no alongamento, às vezes, a gente não consegue relaxar, né? Tá? Por conta da dor, às vezes, a gente fica muito travado, às vezes nem respira. E a gente tem que tentar deixar o corpo mais relaxado possível, assim a gente consegue melhorar a mobilidade mais... na verdade, consegue melhorar a amplitude do movimento, tá? Uma coisa que ajuda bastante quando eu fazia essa mobilidade Perdão. Obrigado aí ao nosso... Como é que eu falei antes? Oi? Assistente de palco. Assistente de palco. Uma coisa que me ajudava bastante, galera, era o seguinte, na hora que vocês forem segurar, passou pelo punho, não segura como se fosse uma nota de R$100 isso aqui. Não precisa segurar forte, tá? Deixa a mão um pouquinho mais solta, porque aí vocês geram menos força. Menos tensão. Menos tensão e vai ajudar bastante vocês. E tentem variar lá atrás o posicionamento da mão. Então, vou botar o microfone no chão aqui. Porque senão não vai dar certo, né? Malabarismo. Aqui, palma da mão para cima ou para baixo. Aqui vai trabalhar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Que a gente faz uma rotação, ou seja, alonga mais o tríceps lá. Ok? E última mobilidade de hoje. Aí também... A gente vai fazer essa mobilidade, ela não é específica para ombro, mas é importante para a gente conseguir essa abertura que a gente precisa para o primeiro balanço do bar muscle up lá. Então, o Messi vai demonstrar aí. Fica de lado assim, ó. Aqui, ó. Beleza, então eu vou deitar lá no chão. Deixar o joelho flexionado, pode ser ou numa parede ou no rack, como a gente está aqui. E aí eu vou empurrar o solo. Tá? A gente vai conquistar esse arco aí que a gente precisa também no primeiro balanço do bar muscle up. Beleza? Muito bom, cerca de 30 segundinhos também. Essas mobilidades que a gente passou hoje podem ser feitas praticamente todos os dias. Isso não vai ser ruim para você. Então, como coach, a gente sabe que tem N outras mobilidades, mas se você quer instruir o seu aluno de dias de bar muscle up, você sabe que ele tem uma dificuldade maior, por exemplo, no arco das costas, a pessoa às vezes não tem arco das costas, ou peitoral muito encurtado. Então, passa esses estímulos para ele antes do treino, né, que na hora que ele for fazer a técnica ou lá no WOD, ele vai ter um pouquinho mais de facilidade já. Beleza? A gente vai mostrar aí agora o Messi, né, quando foram os primeiros movimentos dele, né, o bar muscle up. Tava aprendendo a andar. Aí também tem o ring, não? Tem o ring, tem eu passando vergonha, pessoal. Tem o overhead, o bar muscle up, que é o protagonista de hoje, o ring muscle up e o overhead, né, que também precisa bastante de mobilidade de peitoral aí. Não façam isso em casa. Tá passando aí já?
Pode ser o do overhead? Do overhead, eu faço overhead. Pode ser. Vejam isso, pessoal. Isso é uma mobilidade de quem não fazia, também não tinha padrão para overhead e tal, mas para quem não fazia mobilidade de ombro. Não sabia técnica e não trabalhava mobilidade. Tava relaxado? Isso há quantos anos atrás? Rapaz, há 4 anos. 4 anos atrás. Beleza, vamos ver agora o Via Cores? Bora. Será que sai? Aqueles programas de antes e depois. Veja como ele está bonito agora. Após o período de quarentena. Então, isso de frente, de lado. Essa caminhada que ele deu, né, quando ele estava nesse padrão de movimento antes, ele jamais conseguiria fazer isso. Com certeza ele teria deixado a barra cair. E também jamais conseguiria ficar todo esse tempo que ele ficou aqui agora, né, se tivesse com aquele padrão de movimento. Graças a Deus e o CrossFit, e a mobilidade. Então, eu acho que a gente não, né, às vezes quem está assistindo não conhece um movimento, né, tecnicamente certo, mas acho que dá para vocês visualizarem pelo antes e depois agora. Não precisa saber todos os pontos de correção para saber que isso estava muito mais seguro do que aquele movimento, né? É um movimento muito mais certo, certo? Beleza, agora a gente vai fazer o do bar. Bar muscle up é vergonhoso. O pessoal nunca mais vai vir treinar aqui comigo. Ou vão falar, nossa, ele é o Messias. É o Messias do bar muscle up. Esse é o antes do mais. Nossa. Agora tem o depois do menino. Olha o padrão de movimento, né? Como mudou. Com certeza, ele estava fazendo muito mais força no antes do que ele está fazendo agora. Mais 2? O assistente de palco está descontando tudo. Aí. Tá vendo? Agora sobra força para fazer. Por quê? Porque ele economiza por ter ganhado tanto na mobilidade quanto na técnica, né? A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com esse estímulo de ficar só preocupado em fazer o movimento. Ah, mas eu consegui fazer o movimento de bar muscle up, por exemplo. E eu quis passar hoje nessa parte aí de mobilidade de ombro, peitoral, para o bar muscle up especificamente, porque tem muita lesão que acontece no ombro especificamente no movimento de bar muscle up. Por quê? A pessoa está preocupada, nosso aluno está preocupado em fazer, só em fazer. Ah, eu consegui, né? E conseguir não é o bastante, né? Então, por exemplo, né, colocando um exemplo de vida normal. Ah, eu vou andar de carro. Beleza, eu saber como ligo o carro é o suficiente para eu sair e pegar uma estrada? Não. Então, é a mesma coisa aqui. Se eu for ficar fazendo num padrão de movimento ruim, eu vou acabar me lesionando. Então, como a gente já conversou, não é o CrossFit, não é a modalidade que machuca. É o ego. O ego. É o ego dos alunos, né, o nosso ego que atrapalha bastante nisso. Tem 3 coisas que eu martelo muito, desde a época da São Bernardo, que lá a gente já fazia da maneira que eu acho que tem que ser feito e que eu prego muito com os meus alunos. Técnica, consistência e intensidade. São 3 coisas diferentes. Se você adquiriu a técnica, você começa a adquirir a técnica, entra errado e tal, mas você está fazendo Não é porque você adquiriu a técnica, você vai colocar no odd. Consistência. Minha técnica ela já está mais apurada e eu consigo fazer alguns movimentos com a técnica, mas ainda tem esforço. Ainda não é hora de colocar no odd. Quando eu consigo fazer os 2 combinados, que eu tenho intensidade, aí é hora de colocar no odd. Ah, mas como é que eu vou treinar isso sem estar na hora do odd? Vocês podem fazer depois ou antes, fazer coisas específicas, fazerem EMOM. O bar muscle up é muito... o bar muscle up em si não é só entrar nesse movimento que ele fez. Se eu estiver trabalhando mobilidade, essas mobilidades que a gente fez, eu já estou
mirando lá um bar muscle up. Então, eu já estou treinando o meu bar muscle up, né? Se eu estou treinando educativo de usar mais o quadril, mas eu não estou fazendo bar muscle up. Você está trabalhando para melhorar esse caminho, para deixar o caminho mais curto. Tem vários caminhos para a gente chegar no bar muscle up. Tem o mais curto, o mais longo e o médio. Mas o mais certo, normalmente, é o mais longo, né? Às vezes a gente encurta o caminho, né? Faz lá um macaquinho. Consegue? Macaquinho? Então, vamos ver se sai. Hoje... É tão difícil fazer o errado. Rapaz, eu ponho esse microfone, eu tô colocando ele. Vou tentar aplicar o que eu fiz ali. Isso. Tenta entrar um aqui, um depois do outro. Consegue? Olha a força que ele está fazendo a mais, né? Então, o Messi era uma das pessoas que o povo via fazendo, né? Às vezes movimento só na força e achava, tipo, nossa, mas o Messi faz o bar muscle up fácil. Quando ele faz Agora, faz 10 assim na força, não vai, gente, não tem como. A força que ele usou a mais, porque ele quis encurtar o caminho, né? Então, o caminho mais curto nem sempre é o melhor, né? Quer mostrar aí por último só, ele não vai fazer o ring muscle up por causa da argola, mas aí tem o lado ruim aí do ring muscle up antes. Só Jesus na casa. Que era só Jesus na casa. Fala, nossa, eu estou detonando, eu estou fazendo muito. O problema é esse, às vezes a gente acha que tá apavorando, né? E eu tô apavorando os outros, né? Da minha vida, da minha... Ai, Jesus. Foi aí? Foi? Pessoal, de novo, não façam isso em casa. Se tiver com esse padrão... Nem em casa, nem em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum. Se tiver nesse padrão de movimento, não faz nem no odd, galera. Oi? Essas partes aí que a gente está falando do antes e depois, como eu comentei lá no começo da live, tá no YouTube. Então, se agora está assistindo aqui e não conseguiu ver lá, só ir lá no YouTube que também vocês conseguem visualizar por lá. Tá? Então, eu consigo, o Messi falou um pouquinho, né, sobre mecânica, consistência, né, intensidade. Vocês já escutaram falar sobre isso, né, nas lives que eu fiz anteriores. E é exatamente isso, percebe? Que não é que a gente comentou que é o jeito que a gente acha certo. Não é o jeito que a gente só acha certo. É o jeito que é o mais seguro para o movimento acontecer. Né? Então, não é a gente que... Não é um achismo nosso. Foram feitos vários estudos. Como eu já falei, o CrossFit não é de hoje. O CrossFit já é de bastante tempo. Então, é muito leigo até a gente falar mas isso é uma coisa que vocês acham. Não é uma coisa que a gente acha, é uma coisa que realmente faz sentido. Né? A gente aplica isso já há 4 ou 5 anos e ver o que é o certo, né, para cada aluno. Se a gente pula a etapa, se o aluno pula a etapa, se o nosso aluno pula a etapa, lá na frente ele vai pagar um preço por isso. E isso é para qualquer área, galera. A galera associa muito o CrossFit à lesão por causa da parte de alta intensidade, por causa da questão de ego, mas pensa assim, numa corrida, se eu tenho uma biomecânica de corrida não muito apurada, se eu posiciono meu calcanhar na hora que eu estou correndo e tal, eu vou gerando estresse na minha canela, vou gerando estresse na minha... Acabou ali, ó. O pessoal já não tá mais. Acho que tá. Eu acho que tá, mas tá. Tá. Vou gerando estresse na minha canela e com a quantidade de quilometragem que eu vou correr, eu vou me machucar. Então, se eu não tenho uma técnica apurada, eu não posso correr tanto até eu melhorar essa técnica. Se eu estou numa musculação, eu tenho um padrão de supino muito ruim, tá? Eu não consigo... Um erro que a galera faz é colocar o cotovelo aqui em cima na linha do ombro, que isso é errado pra cacete. Mas, beleza, eu não tenho uma mobilidade boa, suficiente de ombro, eu não tenho uma força de ombro, e eu começo a colocar sobrecarga em cima daquele supino, você vai se machucar. Então, isso é para qualquer coisa. Aquela história que a gente, para quem tá comendo desde o começo, aquela história que a gente falou no começo.
aquele seu padrinho de casamento que você foi pra corrida com ele. Nossa, se você fosse querer correr na intensidade dele, possivelmente essa pessoa não ia estar mais aqui hoje. Eu não estaria mais aqui. Silvinho, um grande abraço. Muito obrigado por ter mudado a minha vida. Então, é exatamente isso. É isso que a gente tem que passar para os nossos alunos o tempo todo. Né? Se eles não verem a gente fazendo isso, por que é importante a gente fazer? Porque nós somos o espelho. Né? Assim, felizmente, na verdade, nós somos o espelho. E a gente precisa dar esse exemplo. Se a gente faz, é a mesma coisa. Como que o Messi vai, né, exigir mobilidade de alguém se o povo fala, não, mas o Messi odeia mobilidade, ele não faz. Como que ele vai exigir de alguém? Então é importante a gente fazer para passar lá para frente para os nossos alunos, até para a gente ver o padrão nosso, né? Fazer o teste, né? O estudo com a gente primeiro, para depois replicar lá o que está dando certo ou não. Exatamente. Beleza, galera? Mais alguma coisa aí, Messi? Não, tá tudo bem. Aquela bem no começo, não. Messi estava nervoso. Oi? Sai? Dá pra aparecer? Dá pra aparecer lá um ringue? Acho que nessa daí. Bate pé? Acho que você bate, né? Bate pé aí, não? Você bate pé no chão? Não? Ó, ele vai lá mostrar um ring muscle up, galera. Ah, meu Deus, que menino lindo. Mais um? Não, tá bom. Então, é isso que eu falo, não precisa ter um olhar tão clínico assim para saber o quanto melhorou esse movimento, né? E, como a gente falou, de 4 anos para cá, não é um milagre. As pessoas também têm costume de achar que mobilidade é milagre. Fiz hoje, amanhã tem que estar perfeito. Não vai estar. Chegava lá todo dia, antes de dar aula, antes de treinar, depois de treinar, ficava lá meia hora, 1 hora trabalhando mobilidade. Óbvio, às vezes a gente não tem todo esse tempo, mas o que tiver 5 minutos, 10 minutos é melhor do que nada. 10 minutos você já alonga muito, galera. E de verdade, se eu conseguir, velho... Se vocês conseguirem ver aquilo ali se transformar nisso... Cara, eu faço musculação desde quando eu pesava 56 quilos, era só a cabeça. Então foram 10 anos não trabalhando nada de flexibilidade, a não ser com um padrão de movimento que era limitado, né? E para depois vir e começar a fazer alongamento. Sofro até hoje, mas assim, eu sei o quanto que isso vai me dar longevidade para atividade e para padrão de movimento. Né? Para a vida, né? Porque se a gente vai perdendo a mobilidade, a gente vai perdendo a funcionalidade do nosso corpo. Bom, gente, é isso. Tem mais alguma coisinha aí, Léo, que a gente falou? Não? Gato Félix. Então é isso, galera. Obrigada aí para todo mundo que acompanhou. E quem quiser ver lá no YouTube os padrões de movimento antigos do Messi e os atuais, vê lá no YouTube. Vê não. Só para vocês conseguirem ter um comparativo aí. Beleza? Obrigada. Valeu.